Olá, eu sou Adriana Almeida, advogada, especialista no direito médico e saúde, sou palestrante e hoje eu venho falar com vocês sobre os limites do sigilo médico profissional e suas exceções. Eu escolhi esse assunto pois eu vejo que traz muitas dúvidas e discussões para o público médico, em virtude dos diversos aspectos que a própria prática profissional oferece. Então venha comigo, fique até o final do vídeo e descubra como esse tema é importante para o dia a dia da atividade médica. O sigilo médico, ele é um dos princípios mais antigos. Nós encontramos o seu alicerce no juramento de Hipócrates, e com o tempo, a sua importância permaneceu validada, uma vez que o Código de Ética Médica repete esse fundamento no capítulo 1º dos princípios fundamentais, artigo 73 e seguintes. O segredo profissional, ele estava envolto da sacralidade, de que aquele sigilo, ele deveria ser mantido como uma obrigação quase que religiosa. Porém, esse entendimento, ele já sofreu mudanças e atualizações. E uma prova disso é de como está regulado no Código de Ética. Veja só esse trecho. O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Esse trecho está disposto no capítulo dos princípios fundamentais do Código de Ética, onde podemos perceber que a obrigação do segredo é um direito do paciente e uma conquista de toda uma sociedade. E dessa forma a gente conclui que o limite do segredo médico, ele passou a ser revestido de um interesse maior, que é o interesse público, o interesse da coletividade, na medida que ele é essencial para a paz social e para o estabelecimento da confiança entre o paciente e o médico. Portanto, o sigilo profissional é tido como a regra e o médico está obrigado a manter. Porém, essa regra ela não é absoluta, e logo mais eu vou apresentar as exceções. Mas um ponto a se destacar é que o segredo ele não está restrito apenas às questões de saúde daquele paciente, ele está adstrito a toda uma confidência que o profissional tomou conhecimento quando ele esteve naquela relação entre o médico e o paciente. E esse direito à privacidade, à intimidade, está consagrado em princípios constitucionais e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora vamos conhecer alguns casos de obrigação ao sigilo médico. O Código de Ética Médica descreve, no seu artigo 73, parágrafo único, e outros capítulos, 9º e 10º, dizendo assim, que o médico ele não poderá revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, mesmo que esse fato seja de conhecimento público, como no caso de um paciente famoso, ou de um paciente que tenha falecido. Nesse caso, a gente vai ter o exemplo de solicitação de entrega de prontuário ao delegado de polícia. Nesse caso, o médico ele só poderá fornecer o prontuário quando o juiz do inquérito venha requerer. E quando a família daquele paciente falecido requer, como o médico deve proceder? Esse caso já vai entrar na exceção do sigilo médico, porque o Conselho Federal de Medicina já estabeleceu, através de uma recomendação 03 de 2014, que o médico deverá entregar à família o prontuário, desde que essa família solicite expressamente e comprove que essa relação de parentesco existe até o 4º grau. Uma outra hipótese de manter o sigilo é quando o médico for prestar seu depoimento como testemunha. Nesse caso, o médico ele deve comparecer perante a autoridade e, no momento oportuno, ele tem que declarar o seu impedimento. Uma outra questão é quando o paciente está sob investigação de suspeita de crime. O médico ele não pode revelar segredo que possa expor o seu paciente a um processo penal. Como exemplo, eu posso citar do caso do aborto, onde a paciente provocou o aborto em si mesma. Nesse caso, o médico, mesmo que ele tenha convicções contrárias ao aborto e ele tenha consciência de que esse ato é uma violação à ordem penal, não obriga a fazer a denúncia. Então, nesse caso, ele deve sim manter o sigilo médico. Em relação à publicidade, o médico ele tem que manter o sigilo e não pode fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes,
pacientes, ou até mesmo seus retratos em anúncios profissionais ou de divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com a autorização do paciente. Agora eu quero falar com vocês sobre as exceções ao sigilo médico. O artigo 73 do Código de Ética Médica vai trazer essas exceções que o médico deve obedecer também. Quais sejam o motivo justo, o dever legal e o consentimento por escrito do paciente. Vamos ver agora cada um deles. Sobre o motivo justo, é a análise moral ou social sobre o ponto de vista do médico, que vai justificar uma quebra de uma norma. Não existe um rol taxativo e por isso é muito importante que o médico ele registre tudo, todas as suas ponderações, tudo que levou àquela tomada de decisão no prontuário do paciente. Um exemplo disso é o caso de um atendimento a um adolescente menor. Acima de 14 anos de idade, já é comprovado cientificamente que esse paciente adolescente, ele já possui discernimento para decidir sobre a sua vida. E o médico deve preservar o sigilo e não revelar aos pais o comparecimento desse adolescente no consultório. Agora, por exemplo, se esse paciente adolescente ele sofre abusos ou violência, não importando agora a idade, aí sim existe uma justificativa para quebrar o segredo profissional. Agora veja um outro exemplo. Um paciente soro positivo, para o qual o médico ele tem que manter o sigilo na condição em relação ao ambiente do trabalho, como também nos exames admissionais, periódicos e demissionais. Neste caso, o médico ele tem que manter o sigilo profissional. Agora, nesse caso desse paciente soro positivo, ele não deseja informar seu parceiro sobre a sua condição de infectado. Como é que o médico deve se portar? O médico ele tem que observar que a falta de informação a esse terceiro vai restringir de um possível tratamento. E isso irá prejudicar, colocando em jogo a vida desse terceiro. Então, o médico ele está obrigado a quebrar o segredo profissional com fundamento a um bem jurídico maior, que é a vida, em detrimento da privacidade do paciente. Agora vamos falar sobre o dever legal. O dever legal é quando o médico deverá obedecer ao que está determinado em lei. São os casos das notificações compulsórias de doenças transmissíveis, da notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. Todas essas estão determinadas e estabelecidas por lei, objetivando o quê? Um bem maior, que no caso, por exemplo, da notificação compulsória de doenças transmissíveis, é o bem da sociedade que vai beneficiar, onde aquelas medidas preventivas que foram tomadas, elas vão beneficiar toda uma coletividade, a fim de evitar o quê? Uma disseminação de doença. Agora, na notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher. Nesse caso, a lei trouxe para beneficiar o quê? A preservação da vida e da saúde da mulher, onde o médico ele tem que observar o quê? Naqueles casos que houve indícios ou confirmação de violência, preste atenção. Indícios ou confirmação. O médico, ele, mesmo na suspeita de que aquela paciente sofreu violência, ele deve comunicar à autoridade policial. Por quê? Mas é suspeita. Por quê? Porque não cabe ao médico investigar se aquele caso é um caso de suspeita ou não. Cabe às autoridades policiais, ao médico cabe comunicar. E a lei determina que é o quê? Dentro de 24 horas. Mais uma vez, a lei veio para beneficiar um direito maior, que é a vida, a saúde do ser humano em prejuízo da privacidade do indivíduo. E a omissão médica, nos casos dessas notificações compulsórias, incorre em crime estabelecido no artigo 269 do Código Penal, que é a quebra do sigilo em obediência à lei. Finalmente, trago sobre o consentimento por escrito do paciente ou de seu representante legal. Essa também é uma justificativa para a quebra do segredo médico. É importante, nesse caso, que o médico, quando ele for repassar as informações, ele passe antecipadamente com todos os cuidados, no sentido de que ele tem que informar de forma clara, de linguagem acessível, para que aquele paciente entenda as consequências daquela divulgação. E é aconselhável que o profissional recolha a autorização por escrito mediante termo de consentimento livre e esclarecido.
Alguns doutrinadores relatam que para que haja uma violação de quebra de sigilo médico, são necessários 5 requisitos. A primeira é a existência de um segredo, que é o caso, por exemplo, daquela paciente adolescente que revela para o seu médico que já possui relações sexuais. O segundo requisito é a obtenção desse segredo através da função, do ofício ou da profissão. O terceiro requisito é a ausência de justa causa. Como já falamos, que quando não existe nenhuma justificativa moral, social ou ética para a quebra de um sigilo. E o quarto, a possibilidade de danos a terceiros. Nesse caso, a presunção de um dano já vai bastar para poder caracterizar uma indenização. E o quinto é a existência de dolo, quando existe a intenção, a vontade de causar algum dano a alguém. Então, havendo essas 5 possibilidades, a existência delas, poderemos constatar que a violação da quebra do sigilo ocorreu e, consequentemente, o direito de indenizar também. Assim, sempre que o médico precisar revelar algum segredo profissional, ele deve observar se em sua decisão há razões éticas, razões legais, razões sociais que venham justificar essa violação ao sigilo, devendo constar sempre no prontuário médico todas as ponderações da sua decisão, ou que talvez essa decisão foi revelada. Por quê? Porque foi a pedido de um paciente. Chegamos ao final desse vídeo. Contudo, o assunto ele é extenso e longe de ser esgotado, mas eu espero que o meu objetivo de acrescentar e ajudar você a compreender mais sobre esse assunto tenha alcançado. Agora, caso você queira saber mais informações sobre o direito médico e de alguns outros profissionais da saúde, é só me seguir no Instagram, @AdrianaAlmeida, Direito Médico. Um grande abraço a todos e eu espero que os seus conhecimentos se ampliem cada vez mais nesse congresso fantástico que está acontecendo, referente na área de direito médico. Obrigada.